Deixa eu trazer para vocês um bastidorzinho sobre o que virá na PEC, que será apresentada na próxima semana, no seu desenho final, discutida antes na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Informação que eu tenho de lideranças do PT é de que a PEC, que abre espaço para o novo Bolsa Família de R$ 600, deverá trazer também uma previsão de criação de um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos num prazo de 2 anos, o que seria feito, segundo essas lideranças, por meio de um projeto de lei complementar. Essa ideia também foi defendida pelo ex-ministro, um dos coordenadores da transição, Aloysio Mercadante. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin tem defendido que a nova regra fiscal deve estar atrelada ao resultado das contas públicas. Vamos analisar essa informação que chega agora no 360 com o nosso comentarista de economia, o Sérgio Vale. Sérgio, gostaria de ouvi-lo, né? A gente trouxe aqui que o PT está disposto, então, a já fazer a indicação da discussão de um novo arcabouço fiscal num prazo de 2 anos. Isso acalma um pouco mais o mercado, traz um pouco mais de tranquilidade, é um indicativo de que, pelo menos, há um prazo para que haja um entendimento sobre a substituição do teto de gastos? Olha, Tainá, parcialmente, né? Porque o mercado vai ficar esperando, na verdade, na sequência aí da PEC da transição, o que vai ser de fato esse arcabouço fiscal, não para um prazo curto, mas de forma permanente a partir do ano que vem. Eu acho que essa discussão não tem muito como entrar agora, porque a gente não tem o ministro da Fazenda, a gente está falando de um Congresso que está saindo em janeiro do ano que vem. Então, assim, tem muitas transições que precisam ser feitas agora para a gente pensar um arcabouço que seja crível, que tenha credibilidade para conseguir ser duradouro ao longo dos próximos anos, para evitar o que aconteceu com a regra do teto, que foi se quebrando ao longo aí dos últimos anos. Então, acho que precisa ter tempo para discutir e ter um acordo em relação à melhor regra possível a partir do ano que vem, e aí sim a gente consegue aprovar essa regra e ter durabilidade, que é o que a gente mais pede em relação a ela a partir de agora. Agora, precisa ter 2 coisas aqui, Tainá. Precisa ter uma regra em relação ao gasto, acho que isso é imprescindível, não ter alguma regra, mesmo que seja flexível em relação aos gastos públicos, precisa ter. E também, eu acho que está ampliando essa discussão, e muito provavelmente vai acontecer, uma regra em relação à dívida, né? Você conseguir ter uma flexibilidade em relação ao tamanho da dívida. Você tem uma dívida muito grande, você gasta menos. Você tem uma dívida menor, você consegue liberar um pouco mais de gasto. Se for para esse lado de regra de gasto flexível, mas de dívida também, eu acho que é um bom desenho, o mercado vai gostar e a gente vai conseguir trabalhar com uma regra positiva aí a partir do próximo ano. Obrigada, Sérgio.